Olá, meus amados irmãos, um bom dia, uma boa terça-feira para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este amor de Jesus que nos une em um só coração neste momento. Que hoje possamos, meus irmãos, ter um dia de muita paz, de muita força, um dia de alegria para a nossa vida. Porque uma reencarnação, ela não é feita só de momentos difíceis. Nós também vivenciamos dias muito alegres, de extrema felicidade, sim, aqui na Terra. Há dias que são felizes para nós, que nós vivemos uma alegria, uma satisfação. Então, que nós possamos, hoje, com a permissão de Jesus, ter um dia de alegria. Que nós possamos reconhecer em nossa terça-feira os momentos de bênçãos e de alegrias que a gente recebe. Que o nosso olhar não fique fixado só nas coisas ruins, só no pessimismo, mas que a gente possa olhar com alegria para tudo que nos chega. Meus amados irmãos, hoje, com muita alegria, nós iniciamos aqui o nosso Evangelho diário. Humildemente também convidando a Jesus para estar presente aqui conosco. Humildemente nos colocando na posição de aprendizes, para que Jesus possa nos guiar. Meus amados irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso momento do Evangelho diário, trazendo e partilhando uma reflexão para a nossa vida, para o nosso dia de hoje. E hoje a nossa reflexão será do capítulo 45 do livro Luz Acima. Ontem eu disse e vou repetir, já estamos encerrando logo mais esta obra. Quanta história a gente não passou aqui por esses dias, não é mesmo? E sempre tem uma história ou outra que mais marca o nosso coração. Sempre acontece quando a gente lê um livro, uma parte sempre nos marca mais. Então, diante de tantas histórias, são 50 capítulos, algumas irão marcar mais o nosso coração e que a gente possa aproveitá-las. E hoje, meus irmãos, estamos aqui no capítulo 45, titulado pelo querido espírito Humberto de Campos como A Escritura do Evangelho. E é uma passagem muito bonita, porque vai nos contar um pouquinho de Jesus. E particularmente todas as histórias que envolvem a Jesus, um pouquinho da vida do Cristo aqui na Terra, tem a nossa simpatia. Então, meus irmãos, Humberto de Campos relata pra gente que Jesus, ele preparou muito bem todos os discípulos para partilharem a boa nova. Jesus colocou a luz e desejou que todos pudessem partilhar dessa luz e levar essa luz para mais e mais corações. Então, diante disso, Cristo faz a preparação para que cada um estivesse ali organizado, preparado para ir pregar a boa nova. E essa preparação que Jesus fez incluía falar dos momentos difíceis que eles enfrentariam. Jesus não preparou aqueles corações para partilhar a luz da boa nova, falando só do caminho de flores maravilhoso, como é lindo a gente seguir na seara de Deus. Não. Jesus também disse e abordou sobre as dificuldades que poderiam aparecer no caminho, porque Jesus estava preparando os apóstolos e também muitos discípulos foram pregar a boa nova. Jesus estava preparando aqueles corações para manterem os pés no chão. Em que sentido? Não havia problema em sonhar no bom sentido de pregar a boa nova, idealizar isso, ficar animado, empolgado, não tinha problema nisso. Desde que se tivesse os pés no chão para enxergar também a realidade em que estava.
Porque na maioria das vezes em nossa vida, nós sonhamos, idealizamos e a gente vislumbra tudo. Mas não colocamos os pés no chão. E é necessário os pés no chão, que tem muita relação com a humildade, manter os pés no chão, para também compreender que se a gente deseja escolher, se a gente escolhe um caminho para a nossa vida, a gente precisa manter os pés no chão para entender a realidade desse caminho. Porque se a gente só vai sonhando com as coisas boas, e aí a gente se depara com uma dificuldade no caminho, a gente desiste. Agora, se a gente mantém os pés no chão mesmo sonhando, se chega uma dificuldade, a gente estava preparado para isso. Porque estávamos humildemente com os pés no chão. O que eu quero dizer com isso? Eu compreendi muito lendo esse capítulo aqui, 45, e claro, cada irmão pode acolher um ensinamento e um olhar diferente, isso que é um maravilhoso dos ensinos de Jesus. Mas eu compreendi muito aqui lendo esse capítulo, e eu gostaria de partilhar isso hoje, que Jesus estava preparando os discípulos para manterem os pés no chão diante do cumprimento de pregar a boa nova. Para não vislumbrarem que seria tudo facilidade. E todo mundo ia gostar mesmo de ouvir a boa nova, todo mundo ia acolher. Todo mundo iria tratar eles bem. Então Jesus puxa eles para colocar o pé no chão e não criarem expectativas irreais. Porque é muito perigoso criar expectativas irreais. Como eu disse. Porque aí depois tem uma quebra dessa expectativa, aí se desanima do caminho. Então Cristo fincou os pés deles no chão, dizendo, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E na história aqui de Humberto Campos, eles mesmos já vão perguntando, mas e se isso acontecer, Jesus? Mas e se aquilo outro chegar? E se a gente não for bem aceito? Então, eles mesmos já vão falando das dificuldades. E Cristo vai preparando eles como reagir diante dessas situações. É como se Jesus solicitasse a todos aqueles corações que eles tivessem a boa vontade de servir a Deus através da boa nova, mas que tivessem consciência do caminho que eles estavam seguindo. Que era um caminho florido, mas também de espinhos. E Jesus fez toda essa preparação. E aí, meus irmãos, no final ali do encontro, um dos apóstolos, que nós conhecemos muito bem, que é Mateus, também conhecido como Levi, em toda a tua praticidade, ele era muito objetivo, Mateus, pelo que a gente compreende aqui, um pouco da personalidade dele. E aí, Mateus olha bem para Jesus e faz a seguinte consideração. Mestre, Senhor, olha só. Os fariseus, eles possuem a Torá, que é o que guia eles. Os saduceus têm seus ensinamentos nos rolos preciosos, nos pergaminhos que eles carregam. Ou seja, todos aqueles que estão aqui, por outras palavras, é como se Mateus estivesse dizendo isso. Todos aqueles que estão aqui cumprindo um dever, eles têm uma orientação escrita disso. Como conduzir. Mas e nós? Nós não temos nada escrito. Nada escrito. Porque Jesus não deixou nada escrito, meus irmãos. Isso é verdade. Jesus não deixou nada escrito. E aí, Mateus, já preocupado, pondera isso. Fala, olha, Jesus, os fariseus, que conhecem muito bem as leis, têm a Torá, que eles seguem, como um guia para a vida deles. Os saduceus têm os pergaminhos. Mas e a gente, para seguir o Senhor? A gente vai sair por aí pregando a boa nova, não tem nada escrito para a gente saber o que seguir, como seguir. Não tem nada escrito da boa nova para a gente partilhar.
Como que vai ser isso? Talvez Mateus demonstrasse uma insegurança de como sair por aí pregando a boa nova, sem Jesus por perto, e não ter nada escrito disso. Para ele consultar, para ele ter um pouquinho mais de segurança naquele momento, de confiança. E aí Jesus responderá a Mateus de uma forma belíssima, mas belíssima, meus irmãos. Jesus dirá a Mateus assim, que a boa nova reside em nós mesmos. E que as pessoas irão consultar a mensagem do Pai, de Deus, em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. E aí Jesus diz, a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Olha que lindo isso que Jesus fala. Olha, meus irmãos, essa fala de Jesus marca a gente. A escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. A nossa vida, meus irmãos, é um grande livro. E Jesus nos convida para que esse livro seja o Evangelho. Que através das nossas atitudes, palavras, escolhas, a forma como a gente age na vida, o que a gente pensa, possam refletir o Evangelho. Olha que lindo, porque Jesus diz, o próximo, as pessoas irão consultar o Evangelho, são nos atos da nossa vida. Meus irmãos, há uma realidade aqui na Terra ainda, que é difícil da gente até pontuar, mas que nesse momento se casa para a gente partilhar isso. Por mais que Jesus partilhou a luz do Evangelho na Terra, e ela está acessível a todos, nem todos os irmãos a aceitam. Ou têm contato com ela, ou têm simpatia por ter contato com ela. Muitos ainda na Terra preferem as sombras do que a luz. Talvez para nós que estamos aqui hoje, é comum fazer um evangelho no lar. Talvez para nós que estamos aqui hoje, e o meio que a gente faz parte, é comum falar de Jesus, conversar sobre os versículos, sobre os ensinamentos da doutrina espírita, é comum, é o meio que a gente faz parte. Mas essa não é a realidade do mundo em si. Muitos lares ainda não compreendem o que é o evangelho no lar. Muitos lares ainda estão um pouco afastados dessa luz de Jesus, sem ter um contato com o evangelho do Cristo. Então, a partir disso, muitas vezes, as nossas atitudes no dia a dia poderão ser o único evangelho que alguém vai ler num dia. Conseguimos captar a essência desse ensinamento, meus irmãos? Olha só, vou repetir para nós. Para nós. Muitas vezes, as nossas atitudes, seja no trabalho, nos estudos, seja na casa, seja com a família, seja com os colegas, aonde quer que a gente esteja. Muitas vezes, a atitude que nós temos no dia com alguém será o único evangelho que aquele irmão lerá num dia.
justamente por ainda haver muitos irmãos distantes do Evangelho na Terra. E olha, meus irmãos, cada um de nós tem o seu processo de acolher o Evangelho. Esse não é o foco aqui nesse momento. Mas muitos irmãos ainda distantes do Evangelho terão contato com o ensino do Cristo através das nossas atitudes que refletem o ensino de Jesus. Eu vou dar um exemplo para a gente, vários exemplos aqui. Quando a gente está lá na fila do supermercado e a gente está com aquele carrinho cheio de coisa e a gente não está com pressa naquele momento, a gente não tem compromisso. Mas aí atrás de nós tem alguém com pouquinha coisa assim na mão e essa pessoa parece estar com um pouco de pressa. E aí a gente olha para essa pessoa e diz assim: pode passar ali na frente. A gente tem esse ato de cordialidade. A nossa atitude é um reflexo do Evangelho de Jesus, do amor e da consideração para com o próximo. E aí essa atitude nossa, a pessoa verá o amor de Jesus ali. Alguém que não é egoísta, alguém que é humilde de deixar o outro passar na frente. E às vezes pode ser, na vida dessa pessoa, uma das poucas chances que ela tem contato com esse respeito, com esse carinho. Às vezes essa pessoa está acostumada a lidar só com pessoas egoístas. E aí na fila no supermercado ela encontra alguém desconhecido que trata ela bem e ainda oferece ali humildemente para ela passar na frente. E aí esse irmão é tocado no coração, mesmo que ele não fale. Porque ele pensará: bom, alguém que nem me conhece me tratou tão bem, com tanta humildade, e isso pode inspirar ele a também agir assim com o outro. A nossa atitude, simples atitude, estar ali no supermercado, deixou alguém humildemente passar na frente, reflete o ensinamento de Jesus. Quer um outro exemplo, meus irmãos? Vamos pensar. Estamos no trânsito. E aí, por motivos diversos, de repente alguém passa e começa a nos xingar. A pessoa está apressada. E aí a gente não revida. De uma forma ou de outra, estamos refletindo o ensino de Jesus. Do perdoar quantas vezes forem necessárias as ofensas recebidas. De não querer revidar. E aí essa pessoa que estava ali desesperada, que buzinou, que nos xingou, sem ela perceber, ela notará no nosso comportamento de não revidar o Evangelho de Jesus. Porque o nosso ato reflete o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, são incontáveis as formas como podemos refletir o Evangelho do Cristo, desde as pequenas ações no dia a dia com o próximo até nas grandes. E todos nós podemos viver o Evangelho, estar com Jesus ao longo de todo o dia. Não apenas falar do Cristo, mas estar em Jesus, com Jesus, através das atitudes. Meus amados irmãos, neste capítulo, hoje de Humberto de Campos, Jesus diz claramente, e eu vou repetir, que muitas vezes o próximo, aquele que convive com a gente, aquele que a gente encontra aí durante o dia, verá o Evangelho na nossa própria vida. E que a boa nova, ela reside no coração de cada discípulo. Vamos refletir, meus irmãos, o Evangelho. Refletir o ensino do Cristo. E ser o Evangelho que o outro terá contato naquele dia. Meus amados irmãos, que hoje eu possa, da melhor forma possível, ter conseguido aqui partilhar a essência desse ensinamento. Que é um ensinamento profundo para a gente aplicar no nosso dia a dia.
Como eu disse e eu repito, muitos irmãos às vezes não têm contato com uma palavra edificante, com um evangelho. Às vezes realmente não tem contato, por vários motivos. Cada um tem o seu motivo. Não tem contato, não tem o hábito do evangelho, e tudo bem, porque somos espíritos aí diversos, cada um trilhando a sua jornada. Mas, meus irmãos, essa é a realidade da Terra ainda. A gente também já esteve nessa posição de preferir as sombras do que a luz. A gente também já esteve. Então, meus irmãos, diante disso, que nós possamos lembrar sempre que a nossa atitude, que a nossa palavra pode ser o único evangelho que aquele irmão vai ter contato naquele dia. Às vezes alguém desconhecido que nem sabe da gente, mas às vezes pode ser o único evangelho que ele vai ter contato. Às vezes através de um bom dia que a gente dá, de um tratar bem, de um ser humilde, de um ser respeitoso, de perdoar, vai ser o único evangelho que aquele irmão vai ter contato naquele dia. E isso bastará para já ser uma semente cultivada naquele coração. Jesus convida para que a nossa vida seja um evangelho a cada dia. Vamos refletir o evangelho de Jesus, para que todos nós possamos, nem que seja, ser um pouquinho do que habita no coração do Cristo. Hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta terça-feira, com o nosso coração alegre em Jesus, convidando a todos para estarmos aqui amanhã, para mais um dia do nosso encontro, da nossa grande família, do Evangelho Diário. Eu agradeço a todos os corações por estarem aqui presentes e nos lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz e até amanhã, meus irmãos, com a permissão de Deus.